Parabenizar a equipe de ação educativa e toda a equipe do MAC, né, por essa iniciativa, abrir um espaço a mais para nós podermos discutir sobre questões que envolvam a museologia. Agradecer também a Manuelina e a Faculdade de Museologia por serem nossos parceiros tão presentes, né, levando seus alunos sempre aos eventos, às visitas técnicas. Né? Então, obrigada, espero que vocês possam participar também dos próximos eventos. E eu vou fazer a apresentação aqui, um breve currículo da nossa palestrante de hoje. Bom, a professora doutora Manuelina Duarte Cândido, ela possui graduação em História pela Universidade Estadual do Ceará, especialização em Museologia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. É professora adjunta 2 da Universidade Federal de Goiás, do curso de Museologia. Tem experiência nas áreas de História, Museologia e Arqueologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Museologia, Preservação, Patrimônio Cultural, Educação para o Patrimônio e Planejamento e Gestão de Museus. É membro do Conselho Internacional de Museus, participou da diretoria da ANPU Ceará. Tem livros e artigos publicados nas áreas mencionadas, atua como docente, pesquisadora e consultora. Participa do Instituto Preservar, Preservação do Patrimônio Cultural, ex-gestora do Museu da Imagem do Som do Ceará e ex-coordenadora de ação educativa do Centro Cultural São Paulo. Realizou estágio pós-doutoral na Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, sob direção de François Maresse, de 2014 a 2015. Professora convidada da Museologia na Universidade de Würzburg, Alemanha. Foi diretora do Departamento de Processos Museais do Instituto Brasileiro de Museus, o MINC. E hoje vai apresentar o tema Gestão de Museus, o Museu no século XXI. Por favor, Manuelina. Olá, boa tarde. Queria agradecer, é muito bacana ter tido esse convite aqui do Museu de Arte Contemporânea para uma programação que já se mostra e que vai ser tão rica ao longo do semestre. Muito interessante essa organização de a gente já saber o que vem por aí até junho, né? E muitos temas candentes, né? Que eu também pretendo, então, dar uma modesta contribuição hoje, um pouco fugindo do que eu já escrevi, tanto na tese de doutorado, que já foi publicado, como nesse livrinho aí que eu passei para a Tânia, que eu já divulgo, que está online, está disponível online. É uma versão mais reduzida, digamos assim, da tese, né? O livro que tem a tese completa é uma publicação da editora Medianis e já está mais ou menos esgotada a segunda edição, mas tem esse Orientações para Gestão e Planejamento de Museus, que a Fundação Catarinense me convidou para escrever, e esse sim está disponível online no site da Fundação e também nas minhas páginas pessoais no academia.edu, para quem conhece, né? Mas colocando o meu nome no Google já aparece para dar download. Não tem muitas Manuelinas trabalhando em museologia. Bom, também assim, acho que é uma oportunidade muito bacana de reencontrar muitas pessoas, né? São algumas caras conhecidas, algumas pessoas que eu já não vejo há um tempo e que a gente tem a oportunidade de, mesmo num período de recesso acadêmico, encontrar para conversar um pouquinho sobre museologia, que é uma coisa sempre muito prazerosa para mim. Mas, como eu falei, eu procurei não trazer uma fala
tão em cima dos temas que eu tenho desenvolvido academicamente sobre gestão de museus, da tese, né, que propôs uma matriz para planejamento e gestão de museus, que às vezes leva muito tempo para explicar, e eu já desenvolvo bastante isso com os alunos em sala de aula. Eu imaginei que alguns deles estariam aqui, não quis ser repetitivo e tentei trazer preocupações contemporâneas sobre gestão de museu. Eu acho que eu fiz assim, um rearranjo do tema para trazer, na verdade, algumas provocações para que a gente discutisse mais. Então eu fiz um pequeno texto para me basear, porque são muitas ideias, para não perder o fio da meada e para que a gente realmente tenha mais tempo para discussão. E aí quem quer realmente uma coisa mais aplicada em cima de uma proposta para planejamento de museus, os livros vão suprir o que talvez eu talvez supra o que eu não vou conseguir abordar aqui. Bom, eu queria iniciar então com uma pergunta. Acho que algumas pessoas já trabalham em museus, então eu queria que levantasse a mão quem trabalha em museus, por favor. Pensei que eram mais. Essas pessoas que já trabalham em museus consideram que os museus aos quais vocês estão ligados são grandes, médios ou pequenos? Não vou explicar assim o que é grande, médio e pequeno, mas assim, no senso comum vocês imaginam que o museu de vocês é grande, intermediário ou pequeno? Pequeno, médio, médio. Tá mais para médio, né? Depois vocês vão entender por que eu fiz essa pergunta, mas por enquanto vamos ficar curiosos. Bom, então vou começar então uma leitura com alguns comentários desse texto, para a gente falar um pouquinho da trajetória dos museus e pensar desafios e questões sobre a gestão dos museus no século XXI. Esse museu que tem a foto aí na tela é o Museu Judaico de Frankfurt. Na verdade, a minha fala não é sobre o Museu Judaico de Frankfurt, mas é só para dar uma referência para vocês, e que é um museu bem interessante. Depois vocês podem pesquisar na internet, olhar o site, ver mais imagens, enfim. Foi uma coincidência assim, que eu estava procurando imagens de alguns museus e questões contemporâneas sobre museus para trazer, e acabou que apareceram muitas vezes a imagem que eu queria, a referência tinha a ver com o Museu Judaico, com campo de concentração que se tornou museu, mas foi meio uma coincidência, né? Se coincidências existem, foi um pouco uma coincidência, não é pela temática que eu escolhi. Bom, os museus possuem uma longa trajetória em que já foram identificados com diferentes funções, passando de museu-templo, ou teatro da memória, museu-laboratório, museu-fórum. Aspira-se hoje a um ideal que combine estas várias facetas, com destaque para a representação de um papel de fórum, espaço de encontros, trocas e sociabilidade, mas sem desprezar o encantamento, a fruição, a sensibilidade e o deleite. E também o aprendizado, a curiosidade saciada, o espanto e a reflexão. Tudo isto envolvido pela marca de uma experiência singular. Para falar de museus do século XXI, daí acercar-me da temática da gestão nesse contexto, eu gostaria de abordar algumas tendências. Pode passar, por favor. Algumas tendências, 4 revoluções, uma grande constatação e alguns desafios. Essa imagem também, só para dar uma referência, é o mesmo museu. Aquela é uma cena interna, que é uma cena do alto. Na verdade, é um museu antigo, como vocês veem lá, aquele prédio em formato de U já existia, e como acontece sempre, os museus se expandem, precisam de mais espaço, assim, quase já sabido quando se cria um museu que um dia ele vai precisar de um anexo, e às vezes o anexo é maior do que o museu, então é exatamente o caso. E aí chamaram um arquiteto bem renomado para fazer esse anexo
onde funcionam as exposições mais contemporâneas do museu. Bom, toda esta reflexão está permeada pelo reconhecimento de que os museus sempre foram instituições conectadas com seu tempo e, portanto, é esperado que se transformem e se atualizem pelas demandas sociais. Neste momento, os principais fatores que impulsionam a renovação são fatores demográficos: crescimento numérico, envelhecimento e tráfico, trânsitos populacionais. Então, um aspecto, por exemplo, muito constante, né, na trajetória dos museus, agora virada do século XX para o século XXI, é eles terem que pensar sobre a questão das migrações, dos refugiados, né? Mesmo no Brasil, não estou falando só de um contexto europeu, né, mas no Brasil também, o Museu da Imigração em São Paulo, que está muito atento ao que está acontecendo, por exemplo, com os haitianos em São Paulo, com bolivianos em São Paulo, né? Então, essa questão dos fatores demográficos é uma coisa a qual os museus têm que estar atentos. O envelhecimento, né? A nossa população está envelhecendo, os museus estão preparados para um público de terceira idade, um público às vezes tem mais dificuldade de visão, que vai precisar sentar durante a exposição, né? Então, são vários fatores aí para pensar. E não só para acolher fisicamente, como esses exemplos que eu dei agora, mas para acolher também do ponto de vista deles se sentirem representados, né? Outros fatores: as demandas por participação, o desenvolvimento das tecnologias, os novos paradigmas educacionais e a redução das subvenções públicas, que já foi também falado aqui, que é um grande desafio mesmo, né? As tendências serão apresentadas a partir de duas obras que pretenderam reuni-las sobre diferentes miradas. Pode passar, por favor. Diferentes miradas geopolíticas. O canadense Yves Bergeron, que contribuiu com um artigo para a obra Nouvelle Tendance de la Muséologie, do François Merès, 2016, e os holandeses Peter van Mensch e Leontine Meyer van Mensch, que dividem a autoria do livro New Trends in Museology. Exatamente o mesmo título, uma obra francesa, uma obra de holandeses, escrita em inglês. O Peter van Mensch e a Leontine vieram aqui a Goiânia em 2013 e deram uma palestra no Museu Antropológico exatamente com esse tema, né? Esse livro é de 2011. De acordo com Bergeron, que assina um artigo dentro do primeiro livro, são 4 as principais tendências do mundo dos museus hoje. E que os obrigam a um grande processo de transformação. A fragmentação do nós, com a passagem de um discurso coletivo ao discurso individualista. A gente tem visto o tempo todo essa questão e toda a discussão, por exemplo, se a democracia representativa ainda vai continuar atendendo aos desejos da sociedade, né? Porque essa coisa de pensar o coletivo tá bastante difícil e o nós é muito difícil de encontrar. É quase como se cada sujeito se entendesse de uma forma tão individual que é difícil agrupar em coletividades, né? O outro desafio, outra tendência, o presenteísmo, favorecendo uma concepção contemporânea da cultura, mas colocando passado e futuro em segundo plano. A gente fala que os museus trabalham com passado, presente e futuro, mas a nossa sociedade está muito imediatista, presenteísta, né? Então isso é também uma questão que os museus devem pensar sobre. Isso explica, por exemplo, nos museus, a obsessão pela arte contemporânea, cada vez mais presente e integrada, mesmo em museus de história, de arqueologia e de ciências. Não sei se vocês já viram, conhecem exemplos, mas assim, tem sido muito comum que, por exemplo, museus de ciências trabalhem junto com artistas contemporâneos, ou mesmo museus de história, de arqueologia. Então, parece que a arte contemporânea ela está
tomando conta de todos esses espaços. Outra tendência, a cultura digital e a desmaterialização da cultura. E a eventualidade, digamos assim, ou a cultura do evento. O museu é um espaço cada vez mais de sociabilidade, quer dizer, esse perfil de museu-fórum que a gente falou, ele ganha bastante espaço, mas acaba que isso também se sobrepõe ao papel do museu no encontro com a cultura. Quase como se as pessoas vão para lá para se encontrar, não para encontrar culturas, né? Então é uma coisa também que a gente vai discutir, né? Tudo isso eu não estou demonizando, mas a ideia é que a gente tenha uma perspectiva crítica em relação a essas questões. Pode passar, por favor. Já os outros autores, aliás, ainda sobre o Bergeron, ele está, então, refletindo sobre tendências mais amplas que atingem a cultura de uma maneira geral, mas também como essas tendências atingem os museus em particular. Já o Peter Van Mensch, a Leontine e Maia Van Mensch estruturam sua obra em capítulos que indicam as seguintes tendências sob sua análise: desenvolvimento de coleções e o conceito de coleções dinâmicas, o design da aprendizagem e da experiência, a participação, a avaliação de performance, perspectivas integradas em patrimônio e ética museal. A gente vai ter alguns temas comuns, né, nos dois autores. Neste último caso, os autores estão apresentando tendências intrínsecas aos museus e como se realizam em seus fazeres. Ambos os textos estão de acordo em que os museus sempre viveram mutações e adaptações às novas demandas sociais. Pode passar. Peter Van Mensch já se referia a duas revoluções no mundo dos museus em sua tese de doutorado em 1992. E ele identifica da seguinte forma: a primeira seria ligada à profissionalização do campo, que ocorreu no final do século XIX e traz junto a criação das primeiras associações de profissionais e o início das publicações de periódicos especializados. Por exemplo, quando é criada a Associação Americana de Museus, a AAM, que existe até hoje, e várias associações profissionais e periódicos nos Estados Unidos, França, Alemanha, etc. A segunda revolução seria ligada ao reconhecimento do papel social e educativo dos museus e marca a origem da chamada nova museologia em torno dos anos 1960, cujo ponto de virada o Peter Van Mensch situa na Conferência Geral do ICOM de 1971 em Grenoble. E outras pessoas, especialmente nós latino-americanos, colocamos esse ponto de virada em 1972 com a Declaração de Santiago do Chile. A estas duas revoluções identificadas pelo Peter Van Mensch em 92, o Yves Bergeron, que é esse outro autor com quem a gente está trabalhando, canadense, ele acrescenta o reconhecimento de mais duas revoluções. Uma seria a Revolução Neoliberal, situada nos anos 1990, com a entrada dos museus na engrenagem de mercantilização da cultura e da indústria cultural, que redireciona o olhar dos cidadãos mais próximos, o olhar do museu passa dos cidadãos mais próximos para os turistas. O objetivo passa a ser, então, o famigerado turismo cultural, né? E ao associar sua manutenção ao mecenato, a manutenção dos museus ao mecenato e outras formas de captação de recursos privados, esses museus se tornam mais dependentes da influência dos investidores, inclusive na definição de sua programação e prioridades. Então, o museu ele recebe recursos do mercado, mas também ele não pode discutir todos os temas e da maneira que quer, né? Porque a liberdade está tolhida por quem paga a conta. Não é mais a cultura, mas a economia da cultura que está na base do projeto museal. E o perfil pretendido dos gestores passa a ter consonância com estas novas demandas, aproximando-se de um contorno empresarial. Então, com essa revolução em geral, o que é desejado de diretores de museus é que sejam administradores, né? Que sejam captadores de recursos, que tenham experiência na área de administração de empresa, não necessariamente
que venham de áreas técnicas do campo dos museus ou da cultura. Segundo Bergeron, estamos ainda mergulhados na quarta revolução. Então, a quarta revolução é o que a gente está vivendo agora, que é a revolução digital. Mas ele tem uma leitura da revolução digital também que é mais ampla do que a gente tem, às vezes, no senso comum. Ela diz respeito não somente à inserção de novas tecnologias nos museus, mas à redefinição de patrimônio com os novos desafios decorrentes do reconhecimento do patrimônio intangível. Quer dizer, essa tecnologia ela vai servir para os museus também incorporarem patrimônio intangível, né? Isso para a gente do Brasil talvez não pareça tão novo, mas para a Europa em geral, tirando algumas experiências pontuais na França, em Portugal, para a Europa em geral, no caso o Yves Bergeron está no Canadá, mas ele está muito em contato com essa forma de pensar da França, e mesmo no Canadá teve muitas experiências ligadas à nova museologia que já trabalhavam com aquela ideia de museu integrado, mas são pontuais. Na maior parte desses grandes museus, esses que eu mostrei a foto, por exemplo, são museus que não estão pensando em patrimônio intangível, em paisagem, estão pensando na coleção que está dentro do prédio. Então, as novas tecnologias, elas permitem aí uma abertura do conceito de patrimônio, que aqui no Brasil já é mais familiar para a gente. Que a Unesco, né, aprovou a Convenção da Diversidade e passou a ter sua lista também de patrimônio mundial imaterial, intangível, a partir de 2003. Como eu falei, o Brasil antecede isso, a nossa lei nacional é de 2000 e vários estados brasileiros já tinham leis. Eu sou do Ceará, por exemplo, o Ceará já tinha a lei dos mestres da cultura popular muito antes até da lei federal e muito antes da Unesco. Então a gente já tem um know-how maior nisso. E cada vez mais são realçadas as diferenças locais e outras referências patrimoniais, como as línguas, as paisagens, etc. Estamos num momento de realce de patrimônios antes negligenciados e os recursos tecnológicos permitem que sujeitos plurais possam participar de diversas etapas do processo de musealização. Por exemplo, os museus cada vez mais têm usado esses recursos digitais para que as pessoas possam contribuir com mapeamentos de patrimônio. Tem alguns museus que as pessoas, por exemplo, fotografam pássaros ou paisagens do lugar e elas incorporam essas fotos como sendo uma referência dentro do acervo do museu a coisas que estão fora do museu, né? Então isso é uma coisa que a chamada nova museologia fazia nos anos 60, acho que indo de casa em casa, de boca em boca, etc. E agora os museus estão incorporando isso de uma forma assim mais ampliada, permitida pelas tecnologias. Por outro lado, o presente momento indica também uma opção de muitos governos pelo reagrupamento de bibliotecas, arquivos e museus nacionais. Isso não acontece ainda no Brasil, mas eu achei interessante trazer porque é uma tendência que está acontecendo fora do Brasil. Então, isso originou uma sigla em inglês que é LAM, que é Library, Archive and Museum Collaboration. Então, as instituições estão de novo voltando a se juntar. Assim, é curioso, o autor até chama a atenção que a gente situa às vezes a origem mitológica do museu na biblioteca de Alexandria, que era uma biblioteca que também tinha acervos que não eram só livros, era arquivo, era acervo tridimensional, etc. Isso foi desmembrado em arquivos, museus e bibliotecas. Agora a gente está vendo tudo agrupado de novo, né? Então, esse modelo, ele rompe as fronteiras entre instituições tradicionais e de uma certa forma, essa volta às origens. Do ponto de vista dos discursos, os museus estão mais cientes hoje de que não devem evitar, mais cientes, mas não confortáveis ainda, de que não devem evitar as controvérsias e de que são arenas de poder que devem ser ocupadas por outras parcelas da população,
não somente aquelas ligadas à sua origem de instituição de elite. Pode passar. Um exemplo disso é o tema desse ano do Dia Internacional de Museus, que evidencia as disputas inerentes aos discursos, né? O tema em português ficou Museus e Histórias Controversas, dizer o indizível em museus. Mesmo sendo uma escolha de uma instituição tradicional e muitas vezes conservadora, como o ICO, o Conselho Internacional de Museus, o tema se abre para uma perspectiva mais próxima da museologia crítica, que é a corrente emergente de origem espanhola. Os discursos controversos e a historiografia crítica, entretanto, remontam a momentos anteriores, ancorados em experiências como as dos museus de sociedade. Então, os museus de sociedade, eles já eram experiências desde a chamada nova museologia na década de 60. A gente tem alguns exemplos, como o Museu de Etnografia de Neuchâtel, na Suíça, que teve a direção sempre provocativa do Jacques Aynard, desde 1980 até 2006, ele foi diretor do museu. O Museu Dauphinois de Grenoble, que é na verdade é uma rede de museus na cidade de Grenoble, na França, e que eu vou até mostrar umas 2 fotos dele mais no final, porque também me remeteu a outra questão aqui que a gente vai abordar na palestra, que é o Museu da Resistência. Ele faz parte dessa rede chamada Museus Dauphinois. E o Museu da Civilização de Quebec, no Canadá, que também tem essa abordagem de museu de sociedade. A grande constatação, para além de todas estas tendências e transformações, é de uma profunda clivagem, passar, por favor, entre grandes e pequenos museus. E aí a minha segunda pergunta, para juntar com aquela primeira que eu fiz. Vocês acham que, por tudo aí que a gente já foi falando, os museus mais ameaçados são os museus grandes ou pequenos? Os que estão mais em risco? Pequenos? Alguém acha que é grande? Eu acho. Tem uns 4 que acham que é grande. Intermediário? Lembrando que aqui tem mais museu intermediário, né? Os grandes museus participam da circulação das exposições blockbusters e têm acesso a montantes financeiros excepcionais. Aí eu vou, assim, como o conceito é um pouco... Eu não vou explorar aqui o conceito de grande, médio e pequeno, e acho que isso às vezes tem muitas formas de definir isso, mas assim, de uma maneira geral, minha posição, eu acho que a gente não tem nenhum museu grande aqui em Goiânia, né? A gente está falando realmente entre museus pequenos e médios. O que é que seria algumas características desses museus grandes, né? Eles participam da circulação das exposições blockbusters e têm acesso a montantes financeiros excepcionais, provenientes de toda uma rede de financiamento diversificada, combinando recursos públicos e privados. Os museus pequenos e comunitários possuem pouco apoio financeiro, baseiam-se largamente no engajamento das comunidades e no trabalho voluntário. Ao mesmo tempo que identificam um afastamento cada vez maior dessas duas realidades, então os autores estão achando que cada vez mais está indo para extremos, pequenos para o lado, os grandes, muito grandes, né? Assim como concentração de renda, enfim, todos os outros fatores, né? Parece que também acontece isso no mundo dos museus. Então, diversos autores, além de identificar esse distanciamento cada vez maior, estão de acordo em afirmar que os museus mais ameaçados são aqueles que se situam entre as duas categorias, os de porte intermediário. Então, a gente está... Eu ia falando, a gente está na... Desta forma, os autores se preocupam em apresentar questões provocativas, como: precisamos de tantos museus? Como os pequenos municípios podem sustentar todas estas infraestruturas? Até que ponto todos estes museus vão poder sobreviver? Além disso, eles indicam alguns caminhos explicativos para problemas dos museus: criação sem participação da comunidade, intervenções sem planejamento adequado, falta de planejamento da manutenção, ausência de estratégia de atração do público. Então, quando eu perguntei quais os museus aqui
presentes, né? Acho que só um falou que era museu pequeno, o resto era intermediário. Também todo mundo achou que pequenos são mais ameaçados, mas os autores estão dizendo que os intermediários são ainda mais ameaçados. Porque os pequenos, eles têm essa característica de proximidade com a comunidade. Tem alguém que vai se mexer se ele for fechado. E a forma de funcionamento, às vezes, é bastante informal, e permite, por exemplo, até um apoio voluntário. Tem uma série de estratégias que o museu médio ele nem tem acesso àqueles grandes montantes de dinheiro e nem ele tem essa proximidade, essa cumplicidade, digamos assim, de quem está ao redor do museu. Aí é que está o grande risco. Bom, com o intuito de aproximar novos pontos de vista para essa discussão, eu trago aqui o consagrado escritor turco Orhan Pamuk. Vocês conhecem? Eu sugiro depois vocês procurarem na internet 2 documentos, entre eles um vídeo, pode passar? Que é de onde eu tirei esse frame aí, que é o vídeo que ele fez parte da conferência do ICON em Milão em 2016, só que ele não pôde estar presente pessoalmente, mandou o vídeo que está na internet, então sugiro depois vocês procurarem. Então o Orhan Pamuk, ele foi laureado com o Prêmio Nobel da Literatura em 2006 e depois de 2 anos ele escreveu um livro muito conhecido que é o Museu da Inocência. Esse vocês já ouviram falar? Então, o Museu da Inocência, o livro foi lançado no mesmo dia que o Museu da Inocência, foi aberto ao público. Ele escreveu um livro e fez um museu. E ele fala que um não foi antes do outro, os 2 foram ao mesmo tempo, a abertura foi no mesmo dia. O museu foi organizado com o mesmo número de partes que os capítulos do livro e com cada objeto que os personagens da ficção tocam. Então ele criou, uma história de amor nos anos 70, salvo engano, na Turquia. E os personagens são fictícios, mas ele foi juntando objetos que no livro ele fala que aquelas pessoas usaram, tocaram, por exemplo, o cara era super fumante, então o museu tem um monte de bituca de cigarro. Tudo que eles usam, tocam no livro, está no museu. Cada capítulo é uma caixa que está lá dentro do museu. Essa foto é dentro do museu. E a cidade de Istambul, ela não tem um museu da cidade. E o museu, embora não seja o mais grandioso, a cidade de Istambul não tem um museu municipal, mas ela tem museus grandiosos. Mas o museu da Inocência, ele se tornou rapidamente um dos mais visitados. Ele tinha ganho o Prêmio Nobel da Literatura em 2006 e ele ganhou, o museu ganhou o prêmio de melhor museu da Europa em 2014. Existe uma associação, EMIA, com Y, que dá anualmente um prêmio de melhor museu da Europa, e o de 2014 foi dado para esse museu. E por conta dessa experiência, o Orhan Pamuk, que não é nada museólogo, ele tem refletido sobre museus, escrito, e inclusive ele fala que, por exemplo, a partir dos atentados terroristas em Istambul, a visitação de todos os museus da cidade foi muito afetada. Mas o seu museu não foi dos mais afetados. Esses grandiosos foram. Óbvio, né? As pessoas pensam, se for ter um atentado, vai ser naquele museu, não nesse museuzinho, é no grande museu. Tanto que o atentado mais recente que houve foi no Louvre. Todo mundo esperava que tivesse atentado no Louvre a qualquer momento. Tanto que a fiscalização está gigante. E ainda tem em Paris museus que se entram sem passar bolsa no detector de metais. No Louvre não, tem fila quilométrica para o detector de metais, né? Então, é mais um risco que os grandes museus têm, os pequenos não. Bom, então eles são muito visados, né, esses museus gigantes. Seguindo a tradição do Conselho Internacional de Museus de convidar pessoas de outras áreas para refletirem e provocarem novos olhares sobre museus, o Orhan Pamuk foi um dos principais conferencistas da Conferência Geral do ICON em Milão em 2016. Pode passar. A sua fala incluiu a apresentação de um manifesto para museus,
Não precisa ler, se eu vou falar aqui as principais ideias para vocês, depois vocês podem procurar os 2 documentos que eu falei para procurar na internet. Esse é o site, uma página do site do Museu da Inocência, e nela tem o manifesto completo. E se vocês colocarem lá no YouTube Orhan Pamuk, Conferência de Museus, vai ter lá os 15, 16 minutos do discurso dele, da conferência dele. Então, o manifesto para museus, nesse manifesto, ele defende com afinco os pequenos museus. Ele declara que não subestima a importância dos grandes museus do mundo, verdadeiros tesouros da humanidade, né? Ele cita o Prado, o Louvre, o Museu do Vaticano, etc. Mas ele é contra estes museus monumentais serem tomados como modelos, especialmente pelos países emergentes não ocidentais. Nós, né, também. Embora ele, como turco, eu acho que ele está pensando mais, por exemplo, na China, que está construindo 3.000 museus agora, ao mesmo tempo. No Brasil, nós temos 3.000 museus ao longo da nossa história. A China, no momento, está em construção 3.000 museus. E também, por exemplo, Abu Dhabi, né, que é milionária, está lá construindo um Louvre, um Centro Jorge Pompidou e um museu britânico, tudo ao mesmo tempo e mais outras coisas. Ele declara que não subestima, etc., mas é contra servirem como modelo. Estas instituições sempre privilegiaram a narrativa da história da nação em detrimento da história das pessoas, muito mais rica e plena de humanidade e de vivacidade. Para o autor, o grande desafio posto aos museus é representar estas histórias com o mesmo brilho, profundidade e força dedicada à história das nações. Assim, a medida do sucesso do museu deveria ser sua capacidade de revelar a humanidade dos indivíduos. E para tal é sugerida a menor escala, museus menores e mais baratos. Eu quero até chamar a atenção que ele usa no manifesto inteiro a palavra individuals. Eu não sou muito boa em inglês, mas eu entendi que ele não está querendo se referir a indivíduos nesse sentido heróico, porque ele fala o tempo todo que ele não está falando de narrativas épicas, ele está falando de histórias, histórias do cotidiano, né? Então, assim, ele usa individuals em inglês, mas a partir de agora, sempre que eu me referir, eu vou falar pessoas ou anônimos, não vou usar a palavra indivíduos, porque pode tender também a alguém achar que é uma coisa personalista, museu de uma pessoa, né? Pode passar. Aí é só para quem não tem a imagem na cabeça, esses projetos que estão acontecendo em Abu Dhabi agora, que é o oposto do que ele está falando. Então tem ali embaixo um museu histórico, que é uma parceria conceitual com o Museu Britânico, tudo é dinheiro de Abu Dhabi mesmo, né? Mas eles foram beber modelos na Europa, que é o que ele está dizendo que tem que fazer o contrário. Então tem lá do lado esquerdo o Guggenheim, do lado direito em cima o Louvre. Então vai ter o Louvre em Abu Dhabi, o Guggenheim em Abu Dhabi, etc. Os grandes museus nos fariam esquecer a nossa humanidade, transformando-nos em massa. Eu fiz até um paralelo, quem estudou História da Arte sempre tem uma parte lá que fala assim, que as catedrais medievais, elas eram gigantescas, que era para a pessoa se sentir bem pequenininha perto de Deus, né? Então, assim, aquela grandiosidade lá faz o homem perceber a sua escala, assim, não é nada, né? É uma poeirinha perto do poder divino. Então, o autor acaba falando também, indiretamente, foi o paralelo que eu fiz, assim, que esses museus, eles também fazem a gente perder a individualidade, porque lá você se torna uma massa. E, por exemplo, no Louvre, é impossível você ver individualmente a Mona Lisa, porque você vai ter sempre um monte de gente que, na verdade, não está se relacionando com a Mona Lisa, porque eles estão de costas para elas, tirando selfie para colocar nas redes sociais. Mas se você tenta ter uma relação ali de 30 segundos sozinho em frente à Mona Lisa, é impossível, sem alguém passar na frente, empurrar, cutucar, né, dar cotovelada, etc. Então, esses museus monumentais, eles desumanizam o visitante, né?
transformam-nos em massas. Aliás, um fenômeno também é que no Louvre, nos últimos anos, a peça mais visitada não é mais a Mona Lisa, vocês sabem? Já comentei isso com os alunos. Eu meio que juntei nessa apresentação várias coisas que às vezes eu falo em sala de aula, quando a gente está falando outro assunto, e a gente tem que cortar e voltar para a aula. Não, agora eu vou ter a oportunidade de fazer uma coisa assim, devagar um pouco mais, porque é uma coisa mais livre, é para conversar, e né, não tem um conteúdo, uma ementa para cumprir. E também, nesses exemplos que eu dou em sala de aula, sempre eu acabo lembrando de uma imagem que eu queria mostrar, mas naquele momento a foto não está no slide, porque o slide está lá em cima da ementa. Aí agora eu juntei as referências todas que esses insights me levam para a gente poder fazer essa conversa paralela aí que fica faltando sempre nas aulas. Mas enfim, aí eu acabo às vezes fazendo os alunos terem que imaginar uma coisa que eu vou descrevendo, porque a foto não está ali na mão na hora, mas agora eu organizei a coisa. Então, estava falando de como esses museus gigantes desumanizam e que, na verdade, o objeto mais visitado do Louvre não é mais a Mona Lisa. O lugar mais visitado não é mais a sala da Mona Lisa. Vocês sabem qual é? É o local lá da pirâmide que apareceu no filme O Código da Vinci. Então, agora tem filas e as pessoas ficam enlouquecidas. Aquilo ali é antes do detector de metal, é quase antes da pessoa pagar ingresso. Mas as pessoas vão lá para tirar foto com a pirâmide. Se não visitar o Louvre, tudo bem. Ali, sem pagar ingresso, a pessoa pode ir na lojinha da Apple, pode fazer mil coisas. Na verdade, o atentado nem foi dentro do Louvre, foi ali naquela área, que é a área, no final das contas, que talvez seja mais visitada do que lá dentro mesmo, né? Bom, enquanto isso, voltando, os grandes museus nos desumanizam e as histórias precisam ser contadas em escala humana. Enquanto isso, os recursos, e logicamente ele está falando mesmo do mundo mais oriental, que é mais próximo dele, os recursos estão sendo canalizados para museus monumentais, mas eles deveriam ser usados para encorajar as pessoas comuns a preservarem e exibirem suas histórias singulares, suas casas, por exemplo. Ele finaliza o texto até falando uma frase que aí a gente tem que pensar, que ele fala que o futuro dos museus está dentro das nossas casas. Bom, edifícios monumentais que dominam cidades, eu acho que isso aí pode ser talvez uma coisa assim muito mais para frente, né? Mas assim, já pensando no século XXI, no momento atual que a gente vive, edifícios monumentais que dominam cidades, aí a gente pode pensar, por exemplo, o Guggenheim de Bilbao, o Museu da Manhã no Rio de Janeiro, que ano passado se tornou o museu mais visitado do Brasil. Eles são, inclusive, por exemplo, o Museu da Manhã, que foi construído de uma forma totalmente alheia ao Cais do Valongo, que é do lado, praticamente embaixo, onde foi feita a maior escavação sobre o tempo da escravidão no Brasil, e descobriu um grande cemitério de enterramento das pessoas que morreram no tráfico negreiro. Então, faz o Museu da Manhã e esquece totalmente esse passado, em cima, né? Só terra, o Cais do Valongo com o Museu da Manhã. Mas ele se torna o museu mais visitado do mundo. E eu queria até fazer uma observação, porque isso gerou debate em sala de aula, na minha aula semana passada. E assim, uma turma que é super crítica, que quer fazer museus futuramente de uma maneira super crítica, mas a grande defesa naquele momento da discussão era: é muito chato para um educador ter que dizer para o público que não tire fotografia. Isso atrapalha o trabalho do educador, porque ele fica preso em cima disso. E eu achei curioso, assim, trouxe também para a gente discutir isso, porque no Museu da Manhã muita gente vai só para tirar fotografia, né? E está deixando de refletir sobre o Cais do Valongo e muitas outras coisas do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Então, é uma coisa para a gente pensar também, se o nosso papel é ser bem populista mesmo e atender o que o povo quer, né, e criar esses cenários para selfies,
ou se a gente acha que museu tem outras propostas também. Mas na hora do debate eu sei que a coisa vai pegar fogo, mas por enquanto deixa eu desenvolver aqui a linha de raciocínio e soltar essas provocações. Bom, então, esses edifícios monumentais que dominam cidades, como eu falei, ele pode estar pensando, ou eu estou pensando em Museu Guggenheim de Bilbao, Museu do Amanhã no Rio, não revelam a nossa humanidade. Aí é frase dele mesmo. Ao contrário, tratam de anulá-la, anulam a nossa humanidade. Nós precisamos de pequenos museus que se relacionem com o entorno, com os moradores, com o comércio local. Isso também ele fala textualmente. Aí eu penso assim, qual é o tipo de comércio que consegue se associar a uma iniciativa como o Museu Guggenheim em Abu Dhabi? Qual é o tipo, ou em Bilbao, né? Se a gente, Abu Dhabi está muito distante da nossa realidade, talvez a gente... Mas sei lá, acho que deve ter uma loja da Tiffany's do lado, né? O que mais? E aí, assim, tudo que a gente imagina, né, que ajuda comércio local, que ajuda a economia da própria cidade, que a gente fica pensando que às vezes a implantação de um museu como esse traz um turismo, traz um giro de economia e tal, mas para onde está indo esse dinheiro? Quando a iniciativa é desse tipo, quem consegue se associar? Dá para merendeira da Faculdade de Ciências Sociais lá da UFG pensar assim, não, agora eu vou abrir um cafezinho do lado do museu novo que vai abrir. Ganhei a experiência aqui na universidade, agora eu quero fazer a lanchonete, o café do lado do museu, só que o museu é o Guggenheim. Vai? Não vai. Né? Então vai ser um Starbucks. Né? Vai ser o... Como é aquele outro? Desse tipo. Esse que tem a cebola. Hã? Outback. Vai ser um Outback, um Starbucks, esses aí, né? Bom, em resumo, os argumentos do Orhan Pamuk são expressos nas seguintes alternativas. Pode passar. Aqui é uma imagem geral de Abu Dhabi com a implantação dos 3 museus. Eu mostrei ali algumas maquetes e tal, mas, por exemplo, o Louvre parece que já abriu ou abre esse ano. Pode passar. Então, ele fala assim, em resumo, o que é que nós tínhamos e o que é que nós precisamos. É sempre essa defesa, assim, a gente tem monumentos, a gente precisa de casas, a gente tem o grande, precisa do pequeno, tem o herói, precisa do anônimo, tem o caro, precisa do barato, etc. Estou precisando concluir, né? Tá. Então, nessa jornada, os museus se deparam com muitos desafios. Um deles, implícito ao que já apresentamos, é sensibilizar... pode passar. É o desafio do argumento, que é sensibilizar os políticos para o modelo do pequeno e barato. Aí todos nós temos uma história para contar de que quando a gente vai falar com os dirigentes, o que eles querem é o grande e caro, né? Não é o pequeno e barato. Dá para superfaturar mais, né? Tem uma festa de inauguração mais pomposa, nem que não funcione. Todas essas coisas que a gente sabe. Então ninguém quer investir no pequeno e barato. Parece contraditório, mas é assim que funciona. Sabemos que não é esta versão dos museus que será capaz de encher os olhos da maior parte dos dirigentes. Cada um de nós tem histórias para contar sobre isso. O segundo fator, desafio, é a falta de recursos humanos, que provoca o chamado hiato geracional, dificultando a passagem dos saberes de uma geração a outra de trabalhadores em uma área em que somente o conhecimento acadêmico não completa a formação. Mas eu gostaria de centrar a discussão sobre desafios em 2 outros pontos. Um é o reencontro com as coleções, e o outro, eu vou desdobrar em mais 2, que seria o fazer os museus falarem sobre o presente e resistir à sedução do imediatismo e do uso esvaziado das tecnologias. Vou acelerar, mas acho importante abordar esses pontos. O reencontro com as coleções, o que é que eu chamo disso?
E qual o espaço disso em museus do século XXI? Eu estou falando aqui tanto de acervos institucionais, os que foram realmente incorporados pelas instituições museológicas, quanto acervos operacionais. Essas noções elas já eram usadas, por exemplo, pela Matilde de Belego e no Ecomuseu do Creusot na década de 1970. E depois elas ficaram super secundarizadas, tanto que hoje é difícil você encontrar um livro que tenha a definição. O que é acervo operacional e acervo institucional? Ficou esvaziada, a coisa abandonada. E, no entanto, em 2016, o Conselho Internacional de Museus pegou como tema para o Dia Internacional de Museus, museus e paisagens culturais, como se fosse uma novidade, que já era feita lá desde a década de 60, mas como ficou em segundo plano, e aí o pessoal não estuda a história dos museus e da museologia e parece que está sempre inventando a roda, de uma coisa que já era muito constante, né? Tudo que se refere a acervos ou coleções tem ficado mais lacunar nas últimas décadas. Por isso eu até acho que é positivo que o ICOM acabou de criar mais um comitê e é ligado a coleções, né? Quem sabe aí essas discussões possam ser atualizadas. Mas eu tenho uma teoria assim, do porquê dessa ausência de reflexões sobre a questão de coleção hoje. A gente falou que tinha duas revoluções que o Peter Van Mensch identificava lá atrás. Uma no século XIX foi a profissionalização. E depois, década de 60, a nova museologia. Ao meu ver, o que acontece é que quando essa profissionalização ainda estava em curso e nem tinha chegado a todos os museus, né? Porque tem museus muito afastados, que as pessoas não estão lendo, se atualizando na museologia e tal. Então não tinha entrado ainda nos saberes museológicos. Os saberes museológicos não tinham ainda sido generalizados e entrado em ações da pessoa, com patrimônio integrado, intangível, a natureza e tal. E quem fez uma interpretação muito radical disso, assim, já não era para olhar para a reserva técnica, para as coleções, era ir para o extremo oposto. Então, acho que antes de ter o amadurecimento da profissionalização para pensar as coleções de uma maneira mais racional e tal, já foi para o outro lado. Não, nem vamos pensar sobre coleção, agora é outra coisa. E também, quem teve essa leitura rasa da nova museologia entendia que coleção era só objeto tridimensional dentro de uma vitrine. Não pensou que falar do tangível, do intangível e da paisagem também é falar de coleção. São coleções de bens imateriais e bens naturais. Aí, assim, é para dar vertigem mesmo, né? São imagens de reservas técnicas do Smithsonian em Washington, que é o maior museu do mundo, talvez. Enfim, essas competições não vale a pena a gente entrar nelas. Mas, assim, é uma reserva técnica super organizada. Eu imagino que as coisas estejam catalogadas, documentadas, que tenha produção de conhecimento sobre essas coleções, ainda assim dá vertigem. É óbvio que não encontrei na internet, não seria fácil encontrar, e não quis expor as que eu conheço, né? Não foi fácil trazer imagem de reservas técnicas com a mesma quantidade de acertezas organizadas. Mas a gente sabe que existe. A gente não tem como apresentar, mas imaginem. Tudo isso aí, só que sem ser bem acondicionado, documentado, tal, existe. Ao meu ver, então, no movimento de busca de superação da centralidade das coleções, ou pelo menos da concepção mais conservadora, acabou se perdendo, os museus acabaram se perdendo e não avançando na produção de um conhecimento sobre sistematização do cuidado com as coleções, né? Alguns museus muito afastados das discussões do campo, entretanto, continuavam adquirindo acervo indiscriminadamente, recebendo objetos por doações que lhes pareciam não oferecer nenhum elemento de controvérsia, em outras palavras, de graça até injeção na testa, né? Então, assim, qual é a política de acervo? Aceita tudo, é de graça, o que mal tem, né? Tornando-se instituições absolutamente acumuladoras, afastadas da reflexão sobre a finalidade dos bens adquiridos
e capacidade de gestão das coleções. Somente agora, diante de pressões reguladoras do campo e ainda mais da ampliação dos debates sobre a escassez de recursos para a cultura, os museus finalmente começaram a pensar em sistematização e racionalização, e verificou-se a quase total ausência de orientações sobre parâmetros para aquisição e descarte de acervo. Então, na hora que a gente viu que tinha que enfrentar o problema, aí não tem fundamentação teórica, porque o tema ficou abandonado durante 50 anos, desde que começou a nova museologia, era meio pecado pensar nisso, né? Então, tem uma fragilidade da produção em torno dessa matéria. Por outro lado, as práticas museais mais preocupadas com a renovação e atentas aos debates e demandas contemporâneas correram para o extremo oposto. Aí a gente conhece muitos exemplos também. Quer dizer, elaboram projetos participativos, os museus se envolvem com a experiência, os saberes, as memórias dos seus diferentes públicos, trazem essas pessoas para participar e organizam exposições de objetos que não tem nada a ver com o que está dentro da reserva técnica. Movimenta o espaço do museu, movimenta a comunidade, mas não movimenta o acervo. São duas coisas desconectadas, né? Então, às vezes, até essas exposições geram novos acervos, acontece às vezes daquilo ali ser incorporado, quer dizer, vai ter um encargo a mais para o museu. E por que a gente acha que isso que a gente está formando hoje vai ser importante para o futuro se eu não estou dando atenção para o passado? Ninguém tem esse senso crítico de dizer assim, se eu não quero olhar as coleções que estão aqui há 50 anos, há 100 anos, por que eu acho que a coleção que eu estou formando hoje é tão boa, tão melhor, que nunca vai ser questionada, e daqui a 100 anos vão dar importância a ela? Teria que ter um critério, né? Se eu acho que o para trás mente não é válido, eu também não incorporo mais nada, então, né? Enfim, voltando. Então, os projetos costumam até gerar novos acervos para os museus e podem estar preenchendo importantes lacunas nas coleções, mas nem sempre incluem uma reinterpretação do que já existe. Raramente lançam luz sobre a herança patrimonial que já faz parte da instituição. Para os dois últimos pontos que eu falei que eu queria falar, que é a conexão com o presente e aquela sedução da tecnologia, do imediato também, que eu acho que tem que botar um freio um pouquinho, eu trago uma entrevista, já estou quase finalizando, tá? É uma entrevista que Chris Whitehead, professor de museologia de Newcastle, no Reino Unido, deu para Lucinda Canelas no jornal O Público de Portugal. Tá online, no Público Digital. E o nome da entrevista é assim: é preciso pôr os museus a falar do presente e explicar por que não se pode caçar pokémons em Auschwitz. Vocês leram já essa entrevista? Então, por que não pode caçar pokémon em Auschwitz? Deixa eu ver. Pode deixar. Então, trazendo para o nosso contexto, eu lembro que os museus falarem sobre o presente, não fugirem tanto das controvérsias e abrirem discussões mais densas, vai ser cada vez mais difícil. Por que vai ser cada vez mais difícil? Um público que não cultiva a leitura, né? A gente está cada vez mais só nas linguagens imediatas, lendo no máximo 144 caracteres, né? E daqui a alguns anos, esse público não vai nem sequer ter tido aula de história no ensino médio. Então, às vezes, o museu vai ser o primeiro contato dessa pessoa com conteúdo de história. Vai ser duro. Vai ser duro. Se agora, com aula de história no ensino médio, tem gente indo para a internet dizer que o partido nazista é comunista, que o nazismo é cheio de comunistas porque tinha a palavra socialista na sigla, imagina, né? Imagina quando não tiver mais aula de história no ensino médio. Bom, aí voltando. Então, o Whitehead, esse professor lá de Newcastle, ele aborda a maneira como diferentes países lidam com as feridas do passado e ressaltando diferenças no jeito de lidar. Por exemplo, ele fala: a Holanda está sempre pedindo perdão. Os governantes pedem perdão público o tempo todo porque
entrou nos circuitos do colonialismo e fez escravidão e não sei o quê. Como a repórter de um jornal português, ela fala assim, aqui em Portugal não é tão assim. Ele fala, realmente, tem país, por exemplo, Portugal não entra na discussão, não teve um perdão público, nada em relação a toda a escravidão, a todo o tráfico negreiro de séculos, né? Então, cada país lida de uma maneira. Ele também exemplifica, por exemplo, a Alemanha pede perdão do nazismo, da Segunda Guerra, do genocídio dos judeus o tempo todo. A Itália não reflete sobre o fascismo. A Itália... E aí, assim, o que é a Itália? Não é só o discurso dos governantes, é o discurso dos livros de história, é o discurso dos museus. Parece que todo mundo era contra o fascismo na Itália. Na Alemanha... já tem museus, eu visitei esses museus que mostram claramente que a população apoiou o nazismo. A França também não. A França, todo mundo era contra o nazismo. Não tem um museu da França que fala tantos por cento da população foi colaboracionista. Tem muitos museus da resistência. O que é a resistência? Resistência ao nazismo. Tem, mas não tem a memória do colaboracionismo. Mas como que Hitler entrou tão fácil em Paris sem bombardear? Todo mundo sabe essa história. Hitler era apaixonado por Paris, então ele resolveu poupar. Mas como é que ele resolve poupar e toda a população da França é resistente e não tem troca de tiro? Porque Berlim, por exemplo, foi arrasada. A Polônia foi arrasada. A Inglaterra foi arrasada. Mas Paris, todo mundo era contra, não tem colaboracionista. Mas ele entrou sem dar tiros. Interessante isso, né? Assim, uma força psicológica, astral muito, muito, muito grande. Então, na Itália, eles também têm essa dificuldade de trabalhar com a questão. Eles falam das populações, das pessoas que reagiram ao fascismo. Assim, o Mussolini estava lá sozinho, isolado, não tinha colaboração de ninguém. E na Alemanha houve um momento em que eles faziam dessa forma, mas ele já teve um revisionismo histórico, né? Então tem lá, por exemplo, um museu que eu fui, que o professor de expografia que foi comigo chamou a atenção. Ele disse assim, esse museu ele deu muita polêmica quando abriu, porque é a primeira vez que tem fotos em tamanho natural de manifestações nazistas gigantescas, que tem lá a população da Alemanha toda fazendo a saudação nazista. Aliás, na Alemanha eu não poderia nem, para dar um exemplo, fazer esse gesto. Eles são absolutamente cuidadosos com isso, né? Ninguém canta as musiquinhas, mas, assim, se é para debater, fala, mas não faz nada que pareça que está idolatrando, né? Mas para questionar, para descer a lei, aí sim. Então eles botaram lá essa foto para mostrar assim, não, o Hitler e os líderes lá não estavam isolados, assim, eles não chegaram ao poder sem apoio da população. Olha aí a quantidade de gente. Aí tem assim, as senhorinhas, as crianças, os velhos, todos fazendo a saudação e apoiando. E os museus antes evitavam, então eles falavam assim, da figura do Hitler, da figura dos líderes, mas uma coisa isolada. Agora não, tem fotos gigantescas mostrando, ó a manifestação, aí quantas milhares de pessoas fazendo a saudaçãozinha, né? Então tem maneiras diferentes de fazer essa revisão histórica, né? Alguns países têm mais dificuldade cultural, histórica, etc., política, e os museus, segundo ele, né, podem ser esse lugar onde se pede desculpa pelo passado. Se o país tem muita dificuldade de fazer um pedido de desculpa oficial do governo, mas os museus podem ser esse espaço da reconciliação, né? Uma reconciliação crítica, também não é reconciliação, faz de conta que nada aconteceu, anistia todo mundo, né? O que os políticos precisam de perceber é que os museus podem servir para estabelecer o compromisso com a representação do passado tal como ele é e não como preferiríamos que fosse.
eles também têm grande potencial e responsabilidade para contar as histórias a partir de muitas perspectivas e reconhecer que há muitas leituras possíveis sobre qualquer acontecimento. Na mesma entrevista, o professor reconhece que os museus se tornaram pouco desafiadores do ponto de vista crítico, meio preguiçosos, pensando somente na experiência de lazer que podem oferecer ao visitante. Pode passar. Muitos acham que as pessoas não querem ir ao museu para serem confrontadas com coisas terríveis que veem nas notícias. Então, eu trouxe essa imagem aí, que é uma dessas que eu falei. Eu sempre dou o exemplo dessa parte da exposição do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, e nunca estou com a foto. Agora eu posso mostrar, eu faço os meninos imaginar assim, ó, eu estava lá visitando o museu, aí tem uma mesinha que tem as palavras projetadas. Tinha, né? Tudo isso foi incendiado e tal. Mas lembrem-se que o Museu da Língua Portuguesa era o museu mais visitado do Brasil antes do incêndio e da criação do Museu do Amanhã. E aí ele superou, por exemplo, o Museu Paulista, que é um museu que é também conhecido como Museu do Ipiranga, que tem acervo, etc. Esse é um museu, em tese, sem acervo. É lógico que eu estou considerando aqui o conceito de acervo de coleção amplo, né? A língua é uma coleção também. Mas, enfim, eu estou fazendo a crítica agora, assim, a um conceito muito raso de interatividade, que é a interatividade que você tocar as coisas, manipular as coisas, você está interagindo. E essa mesa era para brincar com a língua. A ideia, assim, tem raízes de palavras da língua portuguesa, tem prefixos, tem sufixos, e você pode montando. Vai ter lá, por exemplo, vai ter o inconstitucionalissimamente, todo dividido, tem o in, tem o constituição, tem o mente, aí você junta, mas você também pode criar outras coisas, né? O mente você pode juntar com primeira e vai ser primeiramente. Então tem lá as palavras, não sei como é que a tecnologia aí funciona direito, mas enfim, elas estão lá projetadas, e quando a pessoa passa a mão, ela pode trazer essa raiz, esse sufixo e juntar a palavra. Então a ideia é muito bacana, muito legal. Também podia ser feita com pedaços de cartolina, né? Com um pedaço de madeira, com estilogravura, poderia ser feito de várias maneiras, né? Mas era feito com essa tecnologia toda. O que acontecia? As crianças ficavam tão enlouquecidas com a tecnologia que elas abarcavam um monte de palavras, juntavam. Não, é só meu. Então ninguém mais brinca. Talvez, não sei se com a estilogravura, com cartolina, se fosse ter um apelo tão enlouquecedor que as pessoas já não quisessem pensar no que estão fazendo e simplesmente desafiar o brinquedo. Eu vou fazer o brinquedo parar, vai bugar, né? Ninguém junta mais sufixo com prefixo com coisa nenhuma. Então foi essa vivência que eu tive e que eu sempre dou como exemplo quando eu estou falando nas aulas sobre interatividade, porque a gente tem uma ideia muito rasa, né? E aí não tem interatividade nenhuma a não ser física. E quais são os tipos de interatividade possíveis, né? Tem uma distorção grande aí no senso comum, mas tem conceitos, pode passar, por favor, que mostram que há tipos de interatividade, níveis assim diferentes. Então, esse primeiro é a interatividade hands-on, é o mais raso que tem, é botar a mão na coisa, né? Na interatividade minds-on, é o segundo, é o engajamento intelectual, que suscita questionamentos e dúvidas e pretende, inclusive, transformar as ideias e pensamento do visitante. Vocês já passaram por experiências de interatividade intelectual minds-on em museus? Hands-on, só com as mãos, muitas vezes, né? E aí eu vou falar o exemplo assim, que eu acho que é mais marcante para mim de uma experiência minds-on e hearts-on. Hearts-on é o vínculo emocional, né? O estímulo emocional que o museu propicia, tentando atingir a sensibilidade do visitante. O exemplo que eu vou dar é uma vivência pessoal, lógico que outras pessoas se sentiriam diferente, mas para mim é tão marcante. Eu visitei esse museu há 11 anos e toda vida que eu falo de interatividade, falo minds-on, hearts-on, é o exemplo assim, que eu acho que
que é incontornável, e se eu chorar aqui é porque toda vida eu me arrepio e acabo chorando. Que é justamente no tal do Museu Dauphinois em Grenoble, que eu falei, que tem o Museu da Resistência. Eles também mostram que a cidade fez colaboração, mas enfim, o tema principal é resistência. E eles mostram alguns objetos e fotografias, não tem nada de apelo tecnológico, não tem hands-on, não botei a mão em nada, não podia tocar em nada. E, no entanto, é uma experiência super marcante. Enquanto apertar o botão, eu já apertei muito, mas acho que eu não me lembro de 10% das vezes que isso aconteceu. Então, pode passar, porque agora eu tenho a foto para mostrar a experiência. Minha experiência, Mind Zone e Heart Zone. Aqui são portas de locais onde os judeus estavam presos. Não sei se era campo de concentração, não me lembro mais detalhes assim. Mas eles colocaram as portas e na frente eles colocaram um acrílico em que eles destacam o que estava escrito, a grafite nas portas. Tá bem ruim assim de ver aí, né? Mas nessas coisas que eles destacaram, tem calendário contando os dias, tem listas de palavras em francês e em alemão para eles conseguirem minimamente pedir água, pão pro carcereiro, que é alemão, o cara é francês, né? Então tem a palavra em francês e do lado a lista, mesma lista em alemão. Acho que eles apontavam lá para se comunicar. Então tem uma, eu não trouxe todas as fotos que eu tirei, mas enfim, tem uma que tem a palavra douleur bem grande, que é dor. Tem coisas para a família, enfim, é muito tocante mesmo, sem botão. Não é para eu tocar, é para eu ser tocado. Essa é a ideia, né? E aqui, realmente, essa imagem é a mesma pessoa antes e depois de passar pelo campo de concentração. Um atleta francês, judeu. Opa, pode passar. Então ele é o do meio lá e depois da estada dele no campo de concentração. Acho que mesmo sem estar no museu, vocês estão interagindo com esse museu. Pode passar. A última foto é a última sala do museu. Uma coisa que me marcou, as fotos são muito ruins. Essas fotos eu acho que eu ainda tirei na época que era analógico, digitalizei, enfim. Não tinha tantas opções de fotos para trazer a melhor. Essa ainda não está tão clara, mas uma coisa que me marcou é que nos museus da rede, todos os museus do Dauphinois, como eu falei, tem um da resistência, mas tinha um que era sobre a indústria do papel, que tem na cidade, tem um museu de arqueologia da cidade. Todas as exposições terminavam com perguntas. E eu estou com a pergunta de pelo menos 2 ou 3 desse museu até hoje, martelando na minha cabeça. Toda vida que eu vou dar exemplo, eu me lembro daquelas perguntas. Então eu acho que realmente esse museu proporcionou interatividade intelectual também comigo, não só emocional, mas intelectual. Então, por exemplo, no museu, que era o Museu da História da Cidade, começava lá com a arqueologia, da pré-história da cidade, não sei o quê. Na última vitrine tinha... na última sala tinha uma torneira, tinha embalagem de pizza, tinha ticket de campeonato de futebol da cidade, tinha pílula anticoncepcional, vários tipos de... Tinha um celular daqueles tijolão, né, que era o mais moderno, de ponta, tipo assim, tinha um iPhone, não sei o que lá, mas foi em 2006. E aí tinha a pergunta assim: se você fosse juntar objetos da Grenoble de hoje para o Museu Dauphinois em 2067, daqui a 50 anos, que objetos você guardaria de hoje? Então eram objetos daquele momento que o museu resolveu mostrar para provocar essa reflexão e mostrar também que o museu está o tempo todo pensando contemporâneo, pensando no futuro, não é só passado. Enfim, tem muita coisa aí nessa vitrine e nessa pergunta que está me martelando ainda, né? E nesse museu, que é a parte da resistência,
a última sala era isso, tem a bandeira nazista no chão. Quer dizer, tecnologicamente é uma coisa assim, até bastante ultrapassada. Tem esse letreiro aí que era usado em metrô na época, né? Até o do metrô hoje já é muito mais avançado, então ficava passando essas palavrinhas liberté, égalité, fraternité em cima da bandeira, e ao redor tinha essas colunas com TV, né? Nem era TV tela plana, eu acho. Devia ter um buraco lá, um nicho onde botava aquela televisão zona, e em cada um passando um vídeo. Aí os vídeos são manifestações neonazistas contemporâneas. Tem um cemitério, tem uma gravação que mostrando todo um cemitério judeu na Argentina com suásticas. Tem uma passeata da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. E não é neonazista, mas enfim, estão lá bem próximos, né? Tem uma passeata neonazista mesmo na Itália. Enfim, então são várias coisas para mostrar assim o mundo todo. E aí quando você sai, uma pergunta, algo do tipo assim: você acha que essas ideias nazistas, que essa intolerância acabou? É alguma pergunta desse tipo. Eu também estou com a pergunta até hoje na cabeça, né? Então eu acho que esses exemplos são para a gente pensar o que a gente quer com o museu em relação à interatividade e tecnologia, até onde a tecnologia pode ser útil e realmente trazer elementos de interesse para o museu, onde ela acaba sendo até contraproducente. Eu vou dar uns exemplos agora só para finalizar, e aí eu volto até aquela discussão que eu falei que eu tive com os alunos no último dia de aula, sobre a questão assim, que é muito chato o educador do museu ter que dizer que não pode fotografar, mas assim, e quando pode fotografar? Eu já fui muito educadora de museu, e assim, ou as pessoas fotografam ou a gente faz o trabalho da gente. Também pode liberar e dizer, sai fotografando aí, quando estiver cansado volta, daqui a meia hora a gente conversa sobre o museu, mas assim, as duas coisas ao mesmo tempo é bastante complicado. Então eu sei que as pessoas já estão também muito condicionadas a ter um tipo de comportamento, e que às vezes só o tempo que a gente tem para explicar que aqui não é o espaço disso também toma um tempo. Mas por outro lado, assim, o museu, ele quer também ser transformador, ou fazer as pessoas pelo menos serem críticas e pensarem sobre essas atitudes, ou ele vai só se deixar dominar pelo que as pessoas já fazem o tempo todo? Não, o tempo todo as pessoas já gravam tudo, fotografam tudo, filmam tudo, já botam imediatamente na internet. Então elas têm que fazer isso 100% do tempo que elas estão no museu. O museu querer se tornar o espaço privilegiado da selfie, da caça ao Pokémon, atrai um bom público, né, numericamente falando. E os museus sabem que eles são avaliados também por esses números. Mas como espaço de conhecimento, de formação, o que eles ganham quando eles se deixam dominar pelo império do reflexo e não da reflexão? Né? Então é isso que eu queria, assim, para finalizar, deixar essa pergunta e mostrar 3 imagens chocantes. Como eu falei, a exposição, a conferência não tem nada a ver, palestra não tem nada a ver com o nazismo, com o museu sobre os judeus, mas por acaso os exemplos que eu trouxe têm a ver com isso. Então aqui é o famoso campo de concentração de Auschwitz, e as pessoas estão tirando selfie como se fosse assim na frente do show da Madonna, né, para botar na rede social, assim. Então quem for sensível, saia da sala porque as fotos são muito sem noção. Pode passar a próxima. E a última, realmente, eu fiquei até em dúvida se era de muito mau gosto trazer, mas achei importante. Pode passar. É isso.